para servir. Você pode falar, você foi moldado para servir? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler de 43 a 45. Marcos 10, de 43 a 45. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra de Deus. Só uma palavra para você. Semana que vem, retornam-se as atividades do Bethesda Kids. Amém? Glória a Deus. Amém ou não, os pais? Isso aí não foi greve do Bethesda, vou fazer greve para você. Não, precisam desse tempo de ouvir a palavra, mas para você entender quão importante é o nosso ministério. Voltamos na semana que vem. Espalha isso com força total em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou diga CTM. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 10, de 43 a 45. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Jesus, Teu Espírito Santo está nesse lugar, que é consagrado para a Tua glória. A Tua igreja está se reunindo nesse lugar e suplicamos que o Senhor fale, que o Senhor mexa, que o Senhor traga arrependimento. Nós não queremos passar um ano da mesma maneira que foi o outro. Muda, Senhor, nós declaramos que as coisas não serão as mesmas, nós não aceitamos, por isso dependemos de Ti, suplicamos, Espírito Santo, muda, Espírito Santo, transforma, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, por isso, glorifica o Teu nome, Senhor, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Alguns anos atrás, há pelo menos uns 4 anos atrás, o álbum do Elvis Presley com os seus maiores sucessos ficou no primeiro lugar em vendas dos Estados Unidos, 25 anos depois que ele morreu. Você já parou para entender? 25 anos depois que ele bateu as botas, o álbum dele, que já estava morto, ficou mais de 3, 4, 5 semanas em primeiro lugar, recorde de vendas. Apesar do enorme sucesso desse que é considerado o rei do rock, o Elvis foi, de acordo com amigos, uma pessoa frustrada e infeliz. Frustrado, infeliz, morreu em consequência, tem aquela frase, Elvis não morreu, mas ele morreu em consequência da obesidade e das drogas. A esposa dele, Priscila, disse numa entrevista, o Elvis nunca entendeu o que deveria ser nesse mundo, ou qual era o propósito da vida dele, mesmo tendo todo sucesso. Ele pensava que estava aqui por um motivo, talvez para pregar, servir, salvar, cuidar das pessoas. Esse desejo agoniante estava sempre presente nele, e ele nem sabia o que ele estava realizando, ele não sabia qual era o propósito, chegou a um ponto de nem querer mais pensar nesse assunto. Ele não encontrou a pista por onde ele deveria ter começado. Elvis Presley, com todo sucesso, não entendeu, de uma certa maneira ele estava perdido. Há um outro camarada, que é um cantor brasileiro, que expressa uma frase que ele diz que, o Alexandre Pires, eu tenho muito medo de morrer amanhã e deixar para trás a missão que eu não cumpri aqui. Eu tenho medo de morrer hoje e não ter cumprido a missão, que eu não sei qual é. Um outro personagem, Michael Jackson. Todo mundo aqui, a nova geração talvez não. Quantos já ouviram músicas do Michael Jackson? Tem um irmão aqui que faz o negócio. As canções de Michael Jackson, que o maior astro pop da história, revelam uma alma distante de Deus, em depressão, que morreu com overdose de remédios, mas que tinha um anseio em ser algo que ele não encontrou. Por isso eu digo para você que você foi moldado para servir a Deus. Diga amém. Você foi criado para isso. Elvis, Michael Jackson, o Alexandre Pires, que ainda está vivo, espero que encontre esse propósito, por alguma coisa, por algum motivo, não encontrou o motivo pelo qual ele vivia. Ele não entendeu, eu não quero cometer o mesmo erro que eles. Eu não quero cometer o mesmo erro que esses homens, que talvez muita gente fale, eu queria ter o sucesso deles. Eu não quero cometer o mesmo erro. Eu quero dizer para você que a Bíblia é muito clara, em Efésios capítulo 2, versículo 10, ela diz que nós somos criação de Deus. Você diga assim, eu sou criação de Deus.
E a Bíblia continua dizendo, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus criou você para fazer uma diferença. Amém? Não importa, talvez você está aqui sentado, ouvindo uma palavra, querendo ser tocado por Deus, mas a grande questão é que não importa o quanto tempo você vai viver, mas como você vai viver. Não importa a duração da sua vida, o que importa é a doação da sua vida, porque ninguém nesse planeta viaja de graça. Ninguém está aqui nesse planeta para somente desfrutar, para trabalhar, para viajar, mas todos nós que estamos aqui, desde os menores aos maiores, devemos dar a nossa contribuição. Está no nosso DNA. Deus nos criou de alguma maneira para dar uma contribuição, e a Bíblia diz que eu e você fomos criados para servir, nós fomos salvos para servir, nós recebemos dons para servir, nós fomos moldados para servir ao mandamento. Deus chamou eu e você para servir, e você precisa entender que servir não é uma opção. Você pode dizer, servir não é uma opção? Não é uma opção, dizer, olha, eu acho que eu vou servir, eu acho que se eu tiver tempo eu servirei, talvez, quando eu estiver capacitado. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando Deus dá uma tarefa para o servo dele, e Ele chamou você para servir, Ele nos equipa para cumprir essa tarefa. Você pode dizer amém? Por isso que Jó vai dizendo, capítulo 10, versículo 8, que foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Nós usaremos muito nesse ano esse acróstico que vai aparecer aqui, que se chama forma. Deus te formou, Deus te fez. Todos nós que estamos aqui fomos criados por Deus, e existe em você essas características que eu não vou passar o tempo falando sobre isso. A nossa classe do CTM, que é o Multiplique 2, vai falar demoradamente sobre a forma, vai falar sobre teste de dons, você vai ouvir mais no decorrer desse ano. Todos nós temos uma formação espiritual, não sei por onde você passou, qual foi a sua peregrinação, o que te trouxe aqui. Todos nós temos paixões, opções no nosso coração. Tem gente que ama, é apaixonado por alguns trabalhos, outros não. Deus fez você de uma maneira singular. Há recursos pessoais, habilidades, talentos, há o meu modo de ser, de se expressar no mundo, aos extrovertidos e os introvertidos, e há áreas de experiência. Tudo aquilo que você passa, Deus quer usar para abençoar a pessoa. Deus não desperdiça uma dor. Por isso você precisa entender, eu quero destacar que Deus fez você de uma maneira singular, querido. Deus te fez, o seu DNA, preste atenção. Eu não entendo nada de biologia, mas o DNA, toda a codificação do DNA humano, que dá uma extensão muito maior do que muitas galáxias, o seu DNA é único. Não há nenhum outro que tenha a sua impressão digital, o seu jeito, o seu DNA. Deus te fez de uma maneira singular, mas você precisa entender em nome de Jesus que Deus te fez para uma coisa. Sabe para quê? E o texto fala aqui de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para ganhar muito dinheiro. Amém? Amém? Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo, cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Para o quê? Servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, nós temos falado domingo após domingo, a questão não é você. As coisas não têm a ver com você, tudo começa com Deus, e o seu propósito é que Deus criou você para que você fosse quem Ele deseja que você fosse. Então você diz, eu queria ser o Elvis, eu queria ser fulano de tal. Ele te deu histórias, experiências, para que você sirva as outras pessoas, para que você coloque a sua vida à disposição, porque você só vai ser alguém pleno, feliz, quando você servir pessoas. Você precisa guardar e entender, que diga isso, vamos falar todos juntos? Mais uma vez. Agora você precisa entender algo, que o seu propósito precisa ser é o propósito quando Ele salva você. Ou você acha que Ele salva você para ouvir sermão, para ouvir os pastores pregarem, para frequentar uma célula, para receber alguém ungindo você? Não, o meu propósito é servir a Deus através do serviço a outros. Não há possibilidade, querido, olha aqui para mim, que tem muita gente que diz, pastor, eu queria tanto servir a Deus. Eu queria tanto fazer uma diferença, ser alguém usado, mas eu não queria me envolver com pessoa, porque gente é igual problema, é ou não é? Quem conhece alguém difícil, levanta a mão. Talvez quando você olha no espelho, você tenha consciência de que você é difícil. Lidar com gente é complicado, mas não há possibilidade de servir a Deus sem servir pessoas.
O único modo em que você pode servir a Deus é servindo outras pessoas. Quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo o outro, eu estou servindo a Deus, porque Ele nos moldou para isso. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, a palavra de Deus tem uma palavrinha para definir o que é esse serviço. O que é isso? A palavra é ministério. Diga ministério. Mais uma vez, diga ministério. Da mesma forma que adoramos, temos comunhão, palavras que nós já examinamos muitas vezes nessa igreja, ministério é uma palavra meio mal compreendida. A gente acha que ministério tem a ver com os pastores estão no ministério. O José Onésio, nosso missionário, o pastor Paulo Nardini e a sua esposa estão no ministério, porque eles foram separados para o ministério. É um negócio de pastor. Eu não quero nem ser pastor, mas eu quero dizer para você que na Bíblia a palavra servo e ministro é a mesma. E a palavra de Deus vai dizendo algo que nós temos falado e ressaltado, que cada crente é um ministro. Você pode falar cada crente é um ministro? Diga mais uma vez. Ou seja, em nome de Jesus, se você é salvo, se Ele te chamou para a salvação, porque tem muito frequentador de igreja, que sabe de Jesus e da Bíblia, mas não é salvo, não teve um encontro com Ele, porque quando nos encontramos com Ele, a nossa vida não é mais a mesma, a nossa perspectiva muda, nós recebemos a salvação, somos transformados. Quando você é salvo, você é chamado para ministrar, e ministério tem a ver com você usar as suas habilidades, o seu tempo, os seus talentos, quem você é, para tocar pessoas em nome de Jesus, tocar pessoas em nome de Deus. Por isso fale aí para quem está do seu lado, diga: você é um ministro, em nome de Jesus. Agora olha aqui, querido, eu tenho 3 lições rápidas para você. Nós precisamos entender que isso aqui é uma preparação para a eternidade. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Tudo que nós estamos fazendo, não é só na igreja, no trabalho, na família, é um treinamento para a eternidade. Você está treinando para aquilo que você vai fazer no céu. No céu você vai adorar, no céu você vai servir pessoas. Agora a boa notícia para nós é a seguinte: Deus tem um modelo para você servir. Ele diz: eu quero que você sirva. Você é um servo, você é um ministro, e eu tenho um modelo que se chama Jesus Cristo. Olhem para o meu filho, olhem para ele. Jesus dá uma declaração poderosa que destoa de tudo aquilo que nós ouvimos na televisão, na sua empresa, na faculdade. Jesus olha para os discípulos e ele diz: olha, não será assim entre vocês. Ao contrário do mundo, o mundo diz que aqueles que são poderosos, eles dominam. Eles têm pessoas debaixo da sua autoridade e eles são servidos. Entre vós será diferente, a palavra de Deus vai dizendo. A Bíblia diz que aquele que quer ser grande, quantos querem ser grandes? Aquele que quer ser importante deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, porque nem mesmo o Filho do Homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para ser servido, mas para servir. Louvado seja o nome de Jesus. Então olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus, a sua forma, que a gente não, você vai aprender os seus dons, nessa semana na célula, você terá um tempo para avaliar, quais são os meus dons, quais são as minhas habilidades, a sua forma, que Deus te fez, que é a única, determina o seu ministério, mas a sua atitude vai determinar a sua maturidade. Ou seja, você pode ser o cara mais talentoso, você pode ser aquele cara que canta, que toca, que prega, que cambalhota, isso e aquilo, mas o que vai fazer a diferença é o coração de servo, é o coração como o de Jesus, é aquilo que determinará. Por isso, querido irmão, você entenda que Jesus está falando para nós, essa é uma primeira lição nesse ano, que Ele dá a vida para receber. Tem muita gente correndo atrás, o cara não serve porque ele está correndo atrás, ele está buscando, e ele está perdendo a vida, porque Jesus falou que aquele que perde por amor a Ele, esse encontrará o significado. A maior emoção da vida é ser usado por Deus, a maior vibração da vida é ser usado por Deus, diga amém. Por isso eu quero deixar algumas lições para você. Antes tem uma frase do Martin Luther King, parafraseando Jesus, ele diz que todos podem ser grandes, pois qualquer um pode servir. Todos podem ser grandes, talvez não grandes aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus Ele diz que o maior é aquele que serve. Por isso eu quero deixar algumas lições para você, rapidamente, é isso que nós vamos responder. Como é que nós podemos servir como Jesus serviu? Como é que nós podemos nesse ano servir a Jesus?
Esses 15 dias foi Deus, como é que eu sirvo o meu vizinho, como é que eu sirvo a minha esposa, como é que eu sirvo as minhas filhas, me ajuda. E a primeira coisa que você precisa entender, são necessárias 3 coisas. A primeira, servir como Jesus significa estar disponível. Servir como Jesus significa estar disponível. Diga, estar disponível. A Bíblia é muito interessante que nós gostamos de estudar os passos de Jesus. Por onde Jesus andou, por onde ele caminhou. Mas é interessante que a Bíblia vai colocando que um certo dia Jesus estava andando por Jericó e um homem cego começou a gritar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele estava andando, Jesus não ficava perdendo tempo. Jesus ele descansava, ele ia para lugares solitários, ele se alimentava, mas Jesus tinha foco. Jesus não perdia tempo com picuinha. Jesus não perdia tempo com blá blá blá. Já pensou se tivesse fofocaiada no meio dos discípulos, como que ia ser? Pedro, que o Judas falou isso, e não acredito. Porque o Tomé ele está duvidando dos teus sinais. Ia ser uma bagunça. Jesus tinha foco. Ele tinha foco, então ele caminhava, mas a Bíblia diz, preste atenção, que 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus fazendo o quê? Jesus parando, a Bíblia diz, chamou e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Ou seja, você precisa estar disposto a ser interrompido se você quer ser usado. Muito do ministério de Jesus aconteceu nas suas interrupções. Nessa semana eu avaliando, quando Jesus tinha uma parada, um milagre acontecia. Ele tinha um foco, ele era interrompido, ele curava um cego, ele curava um coxo, ele fazia os milagres como num casamento em Caná, porque a grande realidade é, se você quer ser um servo, você precisa estar disposto a ser interrompido, abrir espaço na sua agenda, estar aberto para as pessoas. É por isso que Provérbios 3:28 diz, presta atenção: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não fale volte amanhã, o tempo se chama hoje, porque servo de Deus, se você não é servo, você não é cristão. Porque se você é alguém que fala: não gosto muito de ajudar os outros, ajudar a igreja, ajudar mutirão, ajudar a cadeira, eu só ajudo minha família, tem uma grande probabilidade de você não ser salvo. Porque quem é salvo tem o DNA, é moldado para servir, e o servo ele não procrastina, ele é sensível às oportunidades. E aqui está o lema do John Wesley, o pai do metodismo: faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar a revolução espiritual? Isso é grandeza que acontecerá nessa cidade, se você viver isso. Se você encarnar isso, se você dizer: Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero servir pessoas. Mas a grande realidade é que muita gente começa a dizer: Senhor, eu queria ser usado por Ti, eu queria muito o Teu poder, eu quero a glória. Quantos querem a glória de Deus? Digam amém. Ô, irmão, tem que querer a glória, irmão, isso aqui não é pegadinha não. Quantos querem a glória? Digam amém. Quero a glória de Deus, mas nós não temos disponibilidade. Você diz: eu quero servir a Deus, mas não tenho tempo. Faço trabalho, faculdade, tenho família, um monte de coisa. Eu quero fazer exercício físico, eu quero estudar, não dá tempo. E eu acredito que tem algumas coisas que nos impedem de servir. A primeira é o ego, egocentrismo, não é outro. Todos nós. É por isso que Filipenses 2:4 vai dizendo: esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo, considerando o outro superior a si mesmo, considerando os outros superiores. Cada um pense no que é do outro. Toda vez, olha aqui, gente, uma palavra didática, que você vê uma necessidade na sua frente, você tem uma oportunidade de servir. Diga assim: todas as vezes que eu ver uma necessidade na minha frente, Deus está dando uma oportunidade para eu servir. Por isso, olha aqui, em nome de Jesus, Ele está dando. Toda vez que você vier, tem uma necessidade na igreja, tem um problema na célula, tem um problema no meu bairro, tem um problema na família de fulano de tal, uma necessidade, Ele está falando: meu servo, aí está a oportunidade para você aprender a servir como Jesus. Não é o pastor, não é o supervisor, não é fulano, é sua. Por isso nós precisamos entender que a realidade é que nós precisamos nos envolver com pessoas. Agora o nosso grande inimigo se chama, sabe o que? Ocupações. É o meu projeto, são as minhas coisas, é os meus alvos, é a minha aula de inglês, é a minha caminhada de bicicleta, é a minha ida ao cinema, é o meu futebol. Eu não tenho tempo. O inimigo da compaixão são as ocupações. Por isso a gente tem a nossa agenda, é ou não é? A gente não tem tempo. E a gente coloca uma placa no nosso coração dizendo assim: não perturbe,
não perturbe. Não obstante, não entendemos porque as células não multiplicam. Porque as células não estão explosivamente ganhando essa cidade. Porque colocamos uma placa, dizemos, olha, estamos juntos, mas colocamos isso aqui na porta do nosso coração. Se você quer servir como Jesus, você precisa entender que o verdadeiro servo, ele não se importa em ser interrompido. Ele está disponível. Ele se coloca à disposição de pessoas. Você precisa dizer, Deus, eu me levanto nessa manhã, quem o Senhor quer abençoar através de mim? Uma segunda coisa aqui que é um problema, se chama perfeccionismo. Há muita gente que quer servir, mas começa a dizer, olha, eu ainda não tenho as condições perfeitas. Eu não sei fazer isso, ou fazer aquilo, eu quero que tudo esteja nos seus lugares. E a Bíblia vai dizendo em Eclesiastes 11:4, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada, nada, nada e nada. Essa igreja fala de excelência, amém? Nem tudo sai do jeito que a gente planeja, mas é um alvo, é um valor. Mas eu quero dizer para você que a excelência não é uma desculpa para você ficar sentado aí. O que eu quero dizer para você é que você comece a fazer um test drive e comece a se envolver com o melhor possível. Talvez você diga, olha, eu não sou um expert como eu gostaria de ser, mas eu quero servir, eu estou disponível, eu quero ser um servo como Jesus, que foi ungido, porque ele era um servo, e eu quero começar a ser usado pelo Senhor, porque Deus usa pessoas imperfeitas. Você pode dizer amém? Tem muita gente falando, pastor, eu tenho tantas áreas falhas, eu tenho tanta dificuldade, mas eu quero dizer que nós somos um bando de desajeitados. Temos fraquezas, temos áreas muito falhas, mas sabe qual que é a melhor coisa que nós estamos ouvindo nessa noite? Deus usa todos nós, porque Ele não usa pessoas perfeitas. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Você pode falar, é proibida a entrada de pessoas perfeitas? Não há suficientes superestrelas nesse mundo para fazer tudo. Deus usa gente como eu e você, gente normal. Diga assim, ou anormal, mas gente como eu e você. Gente que tem as suas dificuldades. Em nossa igreja, preste atenção, nós temos pelo menos 80 pessoas que abrem as suas casas para células. No mínimo 80 pessoas. Mais de 100 líderes. E por causa disso, há mais quase 1000 pessoas que são abençoadas entre adultos e crianças. E aí, gente diz, por que eles fazem isso? É gente normal que diz, minha casa não é perfeita, eu não sou perfeito, eu não estou pronto, mas eu posso fazê-lo. Minha agenda não é perfeita, mas se a Bíblia diz que eu posso servir, eu quero servir. Gente que não espera as condições perfeitas, mas diz assim, Deus, usa-me, eu quero ser um servo, eu quero que a glória seja do Senhor, porque nós falamos de multiplicação por um entendimento. Multiplicação é a melhor maneira de mais pessoas serem alimentadas. Você pode dizer amém? É por isso que a gente fala de célula. Célula tem a ver com gente, servir pessoas. Célula tem a ver literalmente, gente, literalmente pessoas, literalmente problemas. E nós não queremos, nós queremos servir a Deus e não pessoas. Por isso, você precisa tomar essa decisão em nome de Jesus. Mas há um terceiro inimigo, que é o materialismo. O povo aqui não gosta de dinheiro, o povo evangélico não está nessa, o povo é simples, mas eu quero dizer que essa é uma barreira que faz você não ser disponível para servir. Jesus, ele disse que nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e não podem servir a Deus e Ele não está falando, vocês não devem. Ele diz, não podem. Não é possível. Olha aqui para mim, não é possível. Você tem que tomar uma decisão em nome de Jesus. Você quer ser rico ou quer ser abençoado? Eu quero ser rico ou eu quero ser abençoado? São duas coisas diferentes. Eu quero ser rico ou quero ser abençoado? Porque a grande realidade é a seguinte, eu estou dizendo que você precisa responder nessa noite, qual é a prioridade na minha vida, Senhor? A Bíblia diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguns no meio disso, Deus dará riquezas. Alguns no meio disso, Deus vai prosperar de uma maneira muito grande, mas você precisa entender que se você ficar ocupado demais cuidando das suas coisas, você não vai cuidar de pessoas. Se você prioriza as suas coisas, Jesus diz que você perde essas coisas, mas quando nós cuidamos das coisas dele, quando nós trabalhamos na construção do reino, nós recebemos a vida, nós recebemos prosperidade. Louvado seja o nome de Jesus, diga amém. Agora a gente não quer isso, a gente quer ficar na nossa mão. A gente quer cuidar de tudo. Por isso, coloque isso em primeiro lugar e deixa Deus cuidar daquilo que Ele deseja fazer com você. Se Ele vai prosperar, como Ele tem feito com centenas, milhares de empresários cristãos no mundo, e a maioria daqueles que são crentes de verdade, é gente envolvida com o reino até a cabeça. É gente que prioriza o reino, injeta grana no reino. É gente que é rico, é muito rico,
mas ama Jesus sobre todas as coisas. Agora aqueles que fazem o inverso, tem muita gente rica, fora. Na igreja conheço alguns, mas são infelizes, porque colocaram a riqueza em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você precisa entender é isso. Servir como Jesus significa ser grato. Servir como Jesus significa ser grato, porque Jesus era assim. Sabe por que você tem que ser grato? Porque Deus está te dando uma oportunidade de servir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava dirigindo e falando: Deus, obrigado porque eu estou voltando, obrigado pela igreja, obrigado porque o Senhor me dá uma oportunidade de pregar, o Senhor me dá uma oportunidade de servir pessoas, obrigado, Senhor. E eu acho incrível que Jesus fazia isso. Há uma passagem em João capítulo 11, que ele vai para ressuscitar Lázaro. Ele olha, ele diz: calma, isso, olha, ele apenas dorme, e ele se coloca de frente. Ele podia orar direto só entre ele e Deus, mas ele registra uma oração para que nós pudéssemos ler nessa noite. Versículos 41 e 42, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouves. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te agradeço porque ele tinha uma atitude de gratidão em tudo aquilo que ele fazia. Esses dias não é porque eu estava de férias, não. Deus tem trabalhado isso no meu coração. O quanto eu sou grato por essa igreja, o quanto eu sou grato pela minha família, o quanto eu sou grato por tudo que eu tenho, o quanto eu sou grato. Mas eu quero dizer, essa foi a atitude de Jesus, essa foi a atitude dele no ministério. Mas tem muita gente que diz assim, gente que está falando: eu também poderia, eu ficaria grato se eu pudesse ressuscitar umas pessoas da morte, pastor. Se eu pudesse ressuscitar, eu estaria grato. Mas Jesus, ele era grato em tudo. Quando era criticado, quando era espancado, quando ele era injuriado, quando ele era desacreditado, quando ele desempenhava o seu ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? No ministério do apóstolo Paulo era a mesma coisa. Milagres e gratidão andava junto. Ele era grato, milagres aconteciam. Ele dava graças ao Senhor, milagres aconteciam. Por isso você precisa entender que a palavra de Deus diz assim: servir ao Senhor com alegria. Vamos falar isso com gratidão? Eu acredito que você pode falar isso com gratidão. Vamos falar? Louvado seja o Senhor. Agora, por que nós devemos servir a Ele com gratidão? O que é? Olha aqui, querido, que eu e você temos que agradecer. O que é que você tem que agradecer? Talvez você tenha reclamado tanto aquilo que você não tem e não olhou para o lado, não olhou para a sua família, não olhou que você está vestido, não olhou que você tem um carro talvez para se locomover. Eu estava falando com a minha filha nas férias, ministrando uma palavra sobre gratidão e falei assim para ela, não sei nem se ela vai lembrar: Suzana, fecha os olhos um pouquinho, fecha os olhos, fica com os olhos fechados. Agora abre os olhos. Já pensou, olha, é meio trash, já pensou se você fosse cega? Deus te deu visão e nós não agradecemos a possibilidade de olhar para o céu e louvar ao nome dele. Nós não agradecemos. Você olha para o lado, é algo tão banal, é algo tão fácil para nós, que nos esquecemos que nós poderíamos não ter visão, poderíamos não ouvir como irmãos nossos que se reúnem nesse lugar, poderíamos não poder nos locomover. Tem muita gente que diz: pastor, eu tenho que limpar a casa. Dê glórias a Deus porque você tem uma casa para limpar. Dê glórias a Deus que você consegue limpar a sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muita gente: pastor, mas eu ganho muito pouco no meu emprego. Já se imaginou sem esse emprego que você ganha pouco? Agradeça, agradeça, seja grato. Nós precisamos agradecer por todas as coisas, mas principalmente porque Ele nos salvou. Diga: Ele me salvou. Se Ele não fizesse mais nada por você, já seria suficiente para agradecermos Ele por toda a vida. Olha só o que diz 2 Timóteo 1,9. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu por seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Gratidão é a palavra para esse novo ano. Agradecer, dizer: Deus, obrigado que eu posso tocar, obrigado que eu posso servir na célula, obrigado, Senhor, diga amém. Agora, querido, Satanás, ele alcança vantagem porque há algumas barreiras para a gratidão. Primeiro, crítica e comparação. Crítica e comparação é a barreira que você não agradece porque você compara o seu carro com o carro do outro irmão. Você não agradece porque você compara o seu ministério, a sua igreja com a outra igreja.
Você compara talvez os seus filhos com os outros filhos, o seu país, está complicado, mas com outro país, nós comparamos, nós começamos a olhar o que é do outro, nós passamos férias num lugar e falamos, nossa, mas que bênção, aí o outro passa lá em Cancún, aí você fala, meu Deus, eu estou aqui tão, eu fui no máximo para São Pedro, fui para o Terma, Senhor, está tão bom, mas comparamos, nos comparamos, fuja da comparação em nome de Jesus, diga, eu fugirei da comparação. Porque há uma questão, querido, quanto mais nós comparamos, mais nós paramos de agradecer. Porque quando somos gratos, não há o que comparar. Quando somos gratos, nós olhamos para aquilo que nós temos e falamos, Deus, obrigado, eu não mereço. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu estou aqui. Uma outra coisa, é isso que está aqui. Motivações erradas. A Bíblia fala isso em Mateus capítulo 6, versículo 1. Acompanhe aqui. A Bíblia diz, quando vocês praticarem boas obras, tentem não fazê-las em público. Se as fizerem assim, não receberão recompensa de seu Pai que está nos céus. Porque a motivação errada, olha aqui para mim, querido, é querer aparecer. O que tem de gente que foi embora dessa igreja porque queria aparecer? Porque eu não tive espaço. Porque eu queria, porque eu não tive oportunidades. Não entendeu nada sobre o que é ser servo. Não entendeu nada do que é seguir Jesus. Mas o problema não são os outros, o problema, diga assim, o problema sou eu também. Porque nós começamos muito do nosso serviço, vamos ser honestos, é feito no nosso próprio benefício. Muito do que a gente faz na obra de Deus, eu estou falando para líderes, supervisores, pastores, aquilo que a gente serve na BASC, servimos pessoas, é no nosso benefício, para alcançar os nossos objetivos, ou para sermos admirados como pessoas de Deus, ou talvez para dizer, ó Deus, o Senhor disse que tem que buscar o reino primeiro, estou buscando, hein? Ó, aqui que a Bíblia fala lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e depois, ó, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, ó, Senhor, estou servindo, estou de cabeça, estou envolvido com a obra de Deus. Motivações erradas, nós queremos manipular a Deus. Agora sabe como é que nós sabemos se nós temos a motivação certa ou errada? Gratidão. Motivação errada é gente que serve, mas olha para quem não serve. É gente que pega a cadeira, é gente que vai carpir, é gente que serve na célula, é gente que evangeliza, é gente que pega a caixa, é gente que visita no hospital, mas olha para ele e fala, mas eu faço, mas o fulano não faz. Eu faço, mas essa igreja ninguém colabora, essa igreja ninguém é servo. Gratidão, querido. A gratidão tira os olhos do lado, porque quem é servo não está pouco preocupado com quem está fazendo. Quem é servo de verdade está motivado a servir, porque quer ser como Jesus, porque entendeu que Jesus nos chama para fazer a diferença. E se você quer aprender a servir como Jesus, precisa aprender a servir com gratidão e um coração generoso, ser disponível. Em último lugar, sabe o que você precisa aprender? Que servir como Jesus significa o quê? Ser fiel. Servir como Jesus significa fidelidade. Agora sabe o que é fidelidade, querido? Acompanha comigo em nome de Jesus. Deus tem uma palavra, porque não adianta nada eu falar de prosperidade se você não servir. Aí que glória a Deus! Mas Deus não está dando um joia para você. Eu quero agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Digam amém. Eu quero fazer o que agrada a Ele. Eu quero agradar somente a Ele, porque a exaltação e a bênção vem dEle, não é de quem está do seu lado, não é do marido, não é do seu líder, não é do seu patrão, nem do seu patrão é. Ah, pastor, porque a promoção na minha empresa, tem um cara que está me bloqueando, tem um cara que não gosta de mim lá, tem um cara que ele atrapalha o meu caminho. Eu quero dizer que o seu Deus é poderoso para amanhã fazer ele ser mandado embora. Diga glória a Deus. Você não vai trabalhar com essa perspectiva, mas Ele tem poder para fazer isso. É dele que vem a promoção, é dele que vem a exaltação, nas mãos dele está isso. Agora, ser fiel significa que você não vai desistir, amém? Você não vai parar, você fica firme, você não para no meio do seu compromisso. É a palavra dos jovens que Deus está dando e vale para a igreja. Eu não vou parar, louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu não vou parar. Não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista da sua igreja, não desista da sua célula, porque ser servo significa ser fiel, louvado seja o Senhor. Dá um glória a Deus, irmão. Olha só o que diz João capítulo 17, versículo 4. Jesus falando para o Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Completando a obra que me deste para fazer. Deus não vai me cobrar sobre o ministério do pastor Rodolfo. Deus não vai me cobrar sobre o ministério do Éden. Deus vai falar, filho, você completou a obra que eu dei para você fazer. Você completou aquilo que eu dei para você. Eu quero dizer em nome de Jesus que Ele mesmo foi fiel em cumprir o seu serviço. Não desistiu,
não cedeu, foi persistente. Se você quer ser como Jesus, significa que você vai servir até morrer. Louvado seja o nome de Jesus. Até morrer, dizer: Deus, eu estou comprometido em servir pessoas, em abençoar pessoas, eu não vivo para mim mesmo, eu quero estar atento à tua voz. E você precisa entender que você nessa igreja não serve pastor, nem supervisor, nem líder. Tem muita gente que acontece um probleminha, o que ele faz? Porque eu não vou servir, porque agora... Tem muita gente que nem fala. Deixa os ministérios, deixa os compromissos, abandona as suas coisas, porque está olhando para homens, estão preocupados com homens. Você precisa entender que você precisa completar a obra que Ele te deu para fazer. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou para realizar aquilo que você realiza na célula, ou no louvor, ou em qualquer área. Você precisa continuar, não aposentar, porque nós servimos a Deus e não homens. Diga amém. Eu sou o pastor dessa igreja, Deus tem me dado visão, e é óbvio que quem está aqui está sob a liderança do pastor, mas você não serve pastor, você serve a Deus, você pode dizer amém? Agora é óbvio que há uma dimensão onde nós servimos uns aos outros, inclusive pessoas servem o pastor e o pastor serve a igreja, mas no geral, o principal é Deus. Nós queremos servir a Ele, é por isso que não paramos, é por isso que não olhamos para trás. Por isso, como eu já disse, ninguém veio a passeio na vida. Deus quer que você faça uma contribuição. O que é que motiva você a continuar, a não parar? O que significa? Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Gente que diz: eu estou fechado com essa igreja, eu estou fechado no meu casamento, eu estou fechado com o Senhor. Gente que continua em nome de Jesus. Sabe por que eu sou fiel? Eu já falei sobre isso, porque Ele perdoou os meus pecados. Quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha pessoa, quando eu começo a avaliar, eu não tenho como sustentar a graça e a unção de Deus, porque eu sou falho. Se eu tentar, não, agora eu vou ser o melhor pastor da terra, não tem jeito, queridos. Não tem jeito, porque eu sou pecador, nós somos pecadores. Por isso você fala: então, pastor, qual é a solução? Depender do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma dimensão e uma unção para transformar você, para que você continue andando com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, uma outra razão, sabe qual é? Eu penso nas recompensas futuras que virão. Louvado seja o nome de Jesus. Haverá um dia que Ele me chamará e Ele vai me recompensar. Ele vai recompensar você dizendo: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Será que você é alguém que tem servido a Deus? Será que quando Ele te chamar para se apresentar diante dEle, qual é a sua recompensa? Qual é o seu galardão? O que é que você receberá no nome de Jesus? Agora olha aqui, querido, em nome de Jesus, enquanto o De Cleverson vai chegando aqui. A maioria, olha aqui, todos nós, você pode não ter pegado nada dessa palavra, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia não vale nada. Não importa. Repito, a maioria, você vai avaliar. A maioria das coisas que nós fazemos não tem muita importância. Passam, vão embora. O que vai fazer a diferença, sabe o que é? O que vai fazer a diferença no futuro, na eternidade, é aquilo que eu faço em nome de Jesus. E não importa o tamanho do serviço. Pode ser algo que é pequenininho aos olhos da igreja, aos olhos dos homens. Vai fazer a diferença, vai transcender. Você receberá o seu galardão. É por isso que 1 Coríntios capítulo 15, 58, vamos ler todos juntos aqui na tela, leia com convicção terminando essa celebração. Portanto, aplauda o Senhor por essa palavra, aleluia. Querido, no livro de Deus não há serviços pequenos. No livro de Deus não tem coisa pequena, não há coisas insignificantes no livro de Deus, tanto que Ele fala que até um copo de água fria que você dá para um profeta e para um justo, é contado um galardão, um copo de água. Um copo d'água que alguém te pede, você fala: Zé, ó, uma água que a gente trouxe para você. Olha, Lucila, um copo d'água para você. Que a gente gosta de servir, né? Aqueles que nós achamos que aos olhos humanos são maiores. Agora você precisa entender a diferença, para ser um servo de Deus, entre significância e proeminência. Não é a mesma coisa. Proeminência é aquilo que é visível. Vou repetir. A diferença entre significância e proeminência. Proeminência é aquilo que é visível, mas necessariamente não quer dizer que se tenha significância. É visível? Eu vou dar um exemplo. Eu poderia perder meu nariz, ele não é tão grande, tem gente com nariz maior. Você poderia perder o nariz e continuar vivo.
Concorda ou não? Tem gente que tem uma orelha abençoada, uma orelha... Deus te deu como um dom, que é o dom de ouvir. Um pouco mais. Quem sabe você poderia perder a orelha e ficar vivo. Mas alguns órgãos, eu poderia perder o meu rim que ninguém vê e eu posso morrer por causa disso. Posso perder o meu coração que ninguém vê e morrer por causa disso. Sabe o que isso significa, querido? Há muita gente que pensa que se algo dá visibilidade é muito importante. Se é microfone, se é louvor, se é alguma coisa que todo mundo está vendo, tem importante. Mas o que encanta a Deus, ou melhor, o que encanta aos homens não encanta a Deus. Aquilo que a gente fala, aquele lá deve ter um galardão, aquele lá todo mundo está aplaudindo. Eu quero dizer para você que o que acontece nos bastidores dessa igreja é muito mais importante. As partes do meu corpo que não são vistas são mais importantes do que aquilo que você vê. Conto uma história para você que num culto à noite como esse, estava super lotado, ninguém conseguia se assentar. Como não encontraram lugar, 2 adolescentes que foram para o culto resolveram sair. Mas um diácono chegou e disse: venham meninos, eu vou encontrar um lugar para vocês, vocês não vão embora. Ele encontrou um lugar para aqueles 2 adolescentes que se converteram naquela noite. E um daqueles adolescentes se chamava Billy Graham, que através da vida dele levou milhões e milhões de pessoas a Jesus Cristo. Você acha que esse diácono vai receber um crédito no céu? Quantos acham que sim? Por causa de um ato de achar um lugar dentro da igreja, servos verdadeiros fazem as pequenas tarefas, porque sabem que tudo é importante, tudo importa. Por isso eu quero dizer para você, eu vou fazer um teste, vamos ver se vocês conhecem essa. Você sabe quem é o nome das pessoas que receberam vocês lá no estacionamento? Você sabe qual é o nome das pessoas que limparam essas cadeiras para você estar sentado hoje? Você sabe, está paralisado o ministério infantil, mas o nome das mulheres que ficam ali para você poder prestar um culto? Você sabe o nome das pessoas que ficam aqui projetando sobre os olhares do pastor pressionando para que você possa prestar um culto? Você sabe o nome da maioria desses que estão aqui fazendo e conduzindo o louvor? Isso quer dizer que não é porque não é conhecido que não seja necessário. Nós não sabemos de muitas coisas, mas eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Tudo é importante. Você pode falar tudo é importante? Enquanto a banda vai chegando aqui, eu quero dizer para você que tem muita gente que pensa assim: essa igreja está crescendo, pastor, ela é grande, ela não precisa da minha ajuda. Você está brincando, você que está aqui? Se você pudesse passar um dia comigo durante 7 horas, eu ia te mostrar muitas e muitas e muitas necessidades. Você nem tem ideia. O número de necessidades é muito maior do que o número de pessoas dispostas a servir e fazer coisas e servir pessoas no nome de Jesus. Agora olha aqui, querido, enquanto a banda vai chegando, nós vamos cantar. Olha aqui. Você já imaginou por que você está aqui na Bethesda? Fala aí para quem está do seu lado, você já imaginou por que você está aqui? Deus não trouxe você para ficar sentado. Deus não trouxe você para receber, engordar, mas Ele te trouxe aqui para que você dê uma contribuição, para que essa igreja seja aquilo que Ele quer em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora tem 2 coisas que você vai decidir nessa noite. Você vai investir a sua vida ou vai desperdiçar? Esse ano é crucial. Você vai desperdiçar ou vai investir? E naquele dia em que Ele nos chamar, Ele vai fazer uma pergunta: o que é que você fez com os dons, com a forma, com o talento, com as dores, com as áreas de experiência que eu dei para você? E há muitas pessoas, talvez você dirá, tomara que não, mas Deus, eu estava ocupado demais com as minhas ambições e com os meus planos, eu nunca olhei ao redor. E Deus vai falar: resposta errada. Você acha que eu coloquei você na terra para viver para você? Você acha que eu coloquei você aqui para viver para você mesmo? Eu te coloquei para servir pessoas. Agora, querido, fique de pé no seu lugar. Muita gente, e eu falo muita gente mesmo, quero que essa palavra entre no seu coração. Pensa assim: ninguém nessa igreja dá valor para aquilo que eu faço. Ninguém nunca me deu nenhum obrigado. Mas eu quero dizer para você que você pode achar isso, mas existe alguém que está vendo tudo isso. Deus está observando o seu trabalho. Deus está observando, olha só o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá
do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, porque ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai cumprir as promessas dele, eu creio nisso. Você crê nisso? Tem que continuar por isso, dizendo: está tudo difícil. Deus, o Senhor não esquece, o Senhor paga. Eu entro na fila do pagamento do Senhor. Mas eu quero dizer para você que na terra tem muitas empresas que dão prêmios por 10 anos de trabalho, por muitas coisas. Mas no céu você também receberá prêmios eternos. E eu espero que haverá um dia em que você receba essa palavra do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o meu trabalho. Sabe qual é o meu trabalho?